O primeiro deles, obediência, honra e criação nos caminhos do Senhor. Então são 3 pilares: obediência, honra e criação nos caminhos do Senhor. E ele foca, o apóstolo divide esse ciclo em 3 também responsabilidades. Primeiro, a responsabilidade dos filhos, depois a responsabilidade de Deus e, por último, a responsabilidade dos pais. Então vamos ver essa visão bíblica que é tripartite para esse relacionamento. Primeiro, a parte dos filhos. Os filhos devem obedecer e honrar aos pais, porque isso é justo e é um mandamento. Nós vemos isso nos versículos 1 e 2. Versículo 1 diz: filhos, obedeçam aos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. A obediência aos pais, irmãos, não é uma prerrogativa dos filhos, mas uma exigência bíblica. Alô? Nós vemos que todo o relacionamento bíblico ele é composto, é muito claro, a Bíblia é muito clara na forma como ela coloca as suas coisas. E como filhos que todos nós somos, nós não temos a opção de não obedecer nossos pais. A única situação onde nós estamos livres de não obedecer nossos pais é se isso for contra a palavra de Deus ou se for contra as leis do nosso país, né? Nessa ordem, nessa sequência. Então, se teu pai mandar você matar uma pessoa, você não vai matar só porque ele mandou, né? Mas, nas demais coisas, nós somos chamados a obedecer os nossos pais. É uma exigência bíblica. E não fala da obediência a bons pais, a pais generosos, a pais crentes, mas ele fala aos incrédulos, aos crentes, aos bons, aos maus. A obediência aos pais é uma questão de justiça, é uma observação da vontade de Deus e não de reconhecimento pela bondade dos nossos pais. Nós fazemos porque é justo, fazemos porque a Bíblia recomenda, não porque nossos pais são bons. A palavra grega usada aqui, traduzida como justo, é dikaios. Eu não sei se é assim que escreve, dikaios. Eu botei aí porque tinha um bocado de palavra aqui, né? Eu peguei do dicionário Strong, esse é o verbete 1342. E o que é dikaios? É justo, que observa as leis divinas, num sentido amplo, reto, justo, virtuoso, que agrada os mandamentos de Deus. Essa é a visão. Por que eu devo obedecer aos meus pais? Porque agrada a Deus, porque é um mandamento, porque é justo, porque eu observo as leis divinas, né? Essas são as razões pelas quais eu devo obedecer aos meus pais. E, irmãos, nós devemos fazer isso, primeiro porque somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, devemos obediência a Deus. Devemos obediência ao nosso pai terreno, à nossa mãe terrena. Nós somos obrigados a isso. E é interessante a gente olhar, irmãos, porque assim, hoje nós vivemos numa sociedade que todos querem ser livres, né? É massa quando a gente vê assim, tanta gente lutando por liberdade e aquela placa da Boticário é tremenda, né? Tem lá, desobedeça, seja você mesmo. E você, nunca viu não? Tem lá na Praça do Cristo, na hora que você for descendo ali em direção ao consultório, tu olha para baixo assim que tem, desobedeça, seja você mesmo. A verdade é que se estimula a desobedecer, ser o próprio. Mas e quem vai pagar pelos atos? Né? Nós estamos no meio de um povo que vitimiza, por exemplo, o menor de idade. A gente vê um menor de idade de 17 anos, o cara com 2,50 m, né? Pesando 107 quilos. É quase isso, tá? Tem uns exageros, né? Filho de Golias. E o coitadinho, perante a lei, é incapaz. Né? Por causa disso, muitas vezes, ele se sente no direito de puxar uma arma para uma pessoa, porque sabe que a lei o julga inabilitado, inapto para responder por seus atos. E como é comum hoje, as quadrilhas terem os famosos de menor para executar os atos mais cruéis,
são feitos por menores de idade, justamente por isso. Mas a Bíblia, ao contrário disso, diz, olha, você deve obedecer, você deve ser responsável, você deve ser homem e mulher suficiente para obedecer a seus pais e ser responsável por seus atos. Homem e mulher de Deus, você não quer obedecer mais seu pai, sua mãe, procure um trabalho, procure algo para você fazer da sua vida, aluga uma casa, ou compra uma casa, melhor ainda, né? Compra uma casa, vai morar lá, né? Cuida das suas coisas, mas mesmo assim eu quero lhe dar uma triste notícia, uma excelente notícia. Você ainda assim é obrigado, ou deve a obediência a seus pais. Irmãos, interessante como esse padrão bíblico é tão precioso porque é um padrão de prosperidade. Tanto se prega sobre prosperidade hoje, mas se prega numa base corrupta, corrompendo a teologia para que se busque prosperidade. Só não quer ser próspero, meu irmão? Veja o que o versículo de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, nos diz: honra o teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que é honrar? A palavra hebraica usada por Moisés em Deuteronômio é kabad, ou kabed, que significa ser pesado, ser importante, ser rico, ser digno, ser glorioso, ser honrado. É o verbete, esse aí, H3513 do Strong, em hebraico. Segundo o dicionário informal, veja o que é honrar. É respeitar, amar, cuidar, proteger, obedecer. Honrar é também dar valor, atribuir valor a alguém ou a alguma coisa. Eu gosto muito do exemplo do cartão de crédito que Craig Hill sempre usava, porque no lugar onde você vai, por mais limite que você tenha, antigamente, graças a Deus eu não tenho mais isso, mas antigamente eu tinha um cartão de uma empresa ali que era sem limite. Se eu quisesse, eu podia comprar um carro com aquele cartão. Mas graças a Deus eu quebrei ele, sabe? Que é muito perigoso. E aí, o que acontece? Não adianta você ter um cartão sem limite e você chegar numa loja e o cara não receber aquela marca, aquela bandeira que você tem. Então você tem um cartão super poderoso, mas naquela loja, aquele cartão não é honrado, né? No entretanto, se você tem um cartão com limite pequenininho, mas você precisa comprar uma coisa naquela mesma loja, chega lá, ela recebe, aquele cartão ali é honrado. Honrar a pai e mãe. Interessante que a primeira expressão do hebraico, eu fui buscar do Velho Testamento, é no sentido de dar peso, de dar importância. Algo que é pesado no sentido de ter valor, né, de ser valorizado. E ele diz, honra o teu pai e tua mãe como te ordenou o Senhor. E interessante que a palavra que o apóstolo usou para mandamento, no versículo 2, o primeiro mandamento com promessa, é a palavra entole. Eu não sei se é assim que chama, estou lendo em português, né? Que é uma ordem, um comando. Faça aí, não. Isso. É uma ordem, um comando, um dever, um preceito, uma injunção. Aquilo que é prescrito para alguém em razão do seu ofício. Então, porque você é filho, você precisa obedecer, você precisa honrar. Irmãos, quando a gente olha para isso, a gente vê Deus se comprometendo. Nós vemos aqui a parte dos filhos. A parte do filho é o quê? Obedecer e honrar. Obedecer e honrar. E qual é o compromisso que Deus assume a partir disso? Qual é a parte de Deus? Nós vemos no versículo 3 que filhos que obedecem e honram aos pais
serão prósperos e terão vida longa. Quer prosperar, meu irmão? Quer ter vida longa? Obedeça e honre seus pais. O que Deus nos garante é a prosperidade. O versículo começa dizendo assim, versículo 3, para que tudo te corra bem. A palavra usada é eu. Mudei meu. Isso. A palavra usada é eu, ou ser afortunado, passar bem, prosperar. Qual é a fonte da prosperidade? Fonte da prosperidade é honra e obediência aos pais. Se você honra e obedece aos seus pais, a palavra nos diz que há uma promessa associada à honra e obediência aos pais. E a primeira parte da promessa é o que? Justamente prosperidade, ou para que tudo te corra bem. Deus também nos garante vida longa. Veja que, irmãos, quando o texto foi escrito, Moisés escreveu o Pentateuco ali, depois da saída do povo do Egito, no período que eles estavam no deserto. E pense que, naquela época, não havia um sistema de saúde como nós temos hoje. As nações, elas cresciam ou diminuíam por causa de guerra. Então, se uma nação precisasse de um insumo de uma outra nação, ele tinha duas opções: ia lá, comprava, ou ia lá e tomava. Como geralmente o mais forte manda no mais fraco, o cara ia lá e tomava. E muitas coisas eram resolvidas com guerra. A idade média de vida de um homem era em torno de 30 anos. Os que viviam muito, 40 anos. Mas o Senhor está dizendo ao seu povo: honre o seu pai e sua mãe, porque, entre outras coisas, além de você se tornar um homem próspero, uma mulher próspera, você vai ter longevidade. Viver muito, viver bem, é bênção de Deus. Viver longamente é uma dádiva que Deus dá como retribuição àqueles que honram seu pai e sua mãe. Então veja, Deus não só está falando de dar prosperidade, mas Ele está dizendo: eu vou lhe dar dias para que você possa viver essa prosperidade. Que coisa preciosa, irmãos. Tudo baseado em quê? Naquilo que o mundo hoje tanto despreza. É o quê? Honrar pai e mãe. Obedecer pai e mãe. Então, meu irmão, você quer prosperar, você quer viver bem, honre seu pai e sua mãe, obedeça seu pai e sua mãe. Mas, como eu disse, isso é um cordão de 3 dobras. A parte do filho, obedecer e honrar. A parte de Deus, fazer prosperar e dar vida longa. E a parte dos pais? Interessante que vida longa, eu esqueci até de falar, a palavra grega usada é uma palavra bonita. Traduzida aqui é macrocrônios, que significa vida longa. Olha que palavra linda. Quem gosta de grego, está aqui, ó, Lucas, você que gosta, né? Essa palavra aí, macrocrônios, que significa vida longa, e terás vida longa sobre a terra. A parte dos pais, essa palavra é dirigida aos pais, e a palavra usada é pater, que é gerador ou antepassado masculino. Eu quero dizer aos homens da casa que essa palavra, as mulheres podem nos ajudar, não se sintam constrangidas, mas essa é uma palavra para os homens, ok? Terceira parte, pais devem criar seus filhos na instrução e conselho do Senhor. No versículo 4 nos diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. Quando o apóstolo fala não irritem, eu estou tendo cuidado de pegar palavra por palavra para vocês verem o que de fato a Bíblia está nos dizendo.
A palavra grega usada para irritar é parorgios, né? Parorgizo, exatamente. Que é incitar a ira, provocar, exasperar, zangar, que eu traduzi no bom baianês por indicar, né? Não seja indicante, que é o quê? Provocador, irritador, né? Atiçador, implicador, molestador. Tinha até uma palavra aqui no dicionário informal que é arrebiar, embirrar, né? Mas não fique indicando, porque assim, é difícil, você não tem como disciplinar sem zangar o cara. Mas ele não está falando, quando ele diz não irrite seu filho, não é a irritação da disciplina. Né? Porque quando você vai disciplinar, eu não sei quem já foi disciplinado e ficou, que alegria, que delícia, né? Estou sendo disciplinado. Não conheço. Né? Quando a gente está sendo disciplinado, naturalmente a gente fica chateado. Mas se não é disso que a Bíblia está falando, do que está falando então? Está falando daquele negócio chato, do cara ficar pegando no pé, né? De ficar indicando. Pronto. Né? No bom baianês não tem palavra melhor. Indicando. Fica indicando o sujeito. E então a Bíblia diz, olha, não seja indicante com seus filhos. Mas, ou antes, crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E quando nós olhamos essas palavras, cabe aos pais, atenção pais, temos aqui 3 candidatos a pai, né? Atenção pais, cabe aos pais o dever de instruir. A instrução, primeiro, através do conhecimento e do ensino. Provérbios 22:6 nos diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu gostei muito dessa tradução da NVI, que geralmente a gente diz, na tradução anterior, de João Ferreira de Almeida, ele diz, ensina o caminho, instrui o menino no caminho que deve andar. Mas o texto, ele nos leva a refletir que eu preciso ter planos para os meus filhos e eu preciso conduzi-los por esses planos. Através desses planos, eu preciso então apontar a direção para os meus filhos. Por isso que essa versão da NVI eu acho maravilhosa. Ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Quais são os planos que você tem feito para seus filhos? Precisa ter planos para os filhos, né? O menino vai ser criado como? Vai ser criado na rua? Né? Quando eu era mais novo, eu lembro de um cuidado que manhã tinha. Né? O bairro onde a gente cresceu, o bairro da Califórnia, tem um nome muito bonito, mas é um lugar muito perigoso. Eu não sei se hoje está mais civilizado, mas houve um tempo que era um bairro muito perigoso. E aí manhã, para não me deixar solto na rua, porque naquele tempo a gente, graças a Deus, não tinha muita televisão, e aí o que a gente fazia? Era o dia todo na rua, nas férias, né? De manhã, tarde, de noite, era roubando cacau num canto, brincando de bola em outro, né? Matando pato selvagem nas matas. Com rela de banda. Você já construiu rela de banda? Não? Você pegava um tubo de antena, dava uma dobra no fundo, batia um martelinho, enchia de pólvora e chumbinho. Né? Só que você tinha que atirar assim. Se você deixasse a cara aqui, o negócio estourasse para trás, né? Aí eu me chamava de rela de banda, porque você tinha que ficar, apontava e tirava a cara da reta. Né? Mas minha mãe fazia o quê? No tempo de aula, eu estudava de manhã no Lúcio Oliveira, estudava de tarde nos Gringos e estudava de noite no Mobral. Tudo para não ficar no meio da rua com os meninos. Por quê? Todos os meus coleguinhas de infância que não era da igreja era bandido. Bandido literalmente, né? Do cara tá com a arma na mão, da polícia tá correndo atrás, etc. Então, muitos dos meus colegas de infância não chegaram à idade adulta, porque a polícia deu cabo de vários deles. E o cuidado de minha mãe foi o quê? Me tirar da rua e eu passava o dia todo na escola. Para muita gente isso pode ser problema, mas para mim foi solução. Pelo menos eu aprendi alguma coisa, né? Quando a palavra então começa,
não seja indicante, mas ensine. Ele não está dizendo, então, que nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos. Primeira, da instrução formal. Instrui a criança segundo os propósitos que você tem para o coração. Se você pensa que o menino deve ser, sei lá, ser médico, ser alguma coisa, não adianta você deixar solto na rua, porque não vai brotar um médico, um juiz, um advogado, né, do nada. Há um caminho, e se você não endireitar o caminho do seu filho, não tem como o menino simplesmente, né, estalar os dedos e ser alguma coisa que preste no meio da sociedade. Não que as outras não prestem, mas, né, quando eu falo preste, é ganhar dinheiro, sustentar a família, criar filhos. E eles vão ter essa referência como? Referência formal, através da escola, através do ensino da palavra de Deus, através do conhecimento da Bíblia. E nisso, nós somos responsáveis pelo crescimento espiritual dos nossos filhos, do ensino da palavra e desenvolver a paixão pela leitura da Bíblia e meditação nela aos nossos filhos. Por quê? Veja o que nos diz o Salmo 19, versículos 7 a 11, que recentemente foi estudado aqui na igreja. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedeceres. Então nós vemos que há uma obrigação da instrução, do ensino formal, uma obrigação espiritual de ensinar o gosto, o prazer pela palavra de Deus. Agora, pergunta, a gente diz ao menino: ô filho de Deus, vai ler a Bíblia, miséria. E ele nunca viu você com a Bíblia na mão. Só dia de domingo, né? Dia de domingo acabou que pega a Bíblia, dá aquela baforada nela para limpar, tirar poeira e traz para a igreja. Você acha que seu filho vai ler a Bíblia se ele nunca lhe viu com a Bíblia na mão? Você acha que seu filho vai orar se ele nunca viu você orando, a não ser na hora das refeições, aqueles que ainda oram na hora da refeição, né? Será que seu filho vai orar se nunca viu você orando, nem para dormir? Pense aí. Que tipo de exemplo nós estamos dando? Porque o nosso dever é a instrução formal através do ensino, do conhecimento, instrução espiritual e a instrução através do exemplo. Quando nós olhamos a recomendação de Davi a Salomão, descrita em Crônicas, capítulo 28, versículo 9, ele diz assim: você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. É interessante que ele não diz: conheça o Deus do sacerdote A, do pastor B, do apóstolo C. Ele disse: conheça o Deus do seu pai. Os nossos filhos precisam entender que nós, como pais, servimos a um Deus. Não falamos a respeito de um Deus, mas servimos a um Deus. Como eles vão reconhecer isso? Através do exemplo diário, através do dia a dia, através do contato dentro de casa. Não existe mensagem maior pregada do que aquela vivida dentro de casa. É dentro de casa, as piores mensagens são aquelas que a gente prega com os nossos filhos, assim, na primeira cadeira, a mulher foi para a última, porque eu acho que ia ouvir um negócio mais bravo, ela foi para trás, né, para suavizar, tem outro filho ali, é terrível, né, porque a gente está pregando aqui e a justiça está ali para censurar tudo que a gente fala. E o conselho do Senhor, irmãos, onde é que a gente encontra, onde nós encontramos? Na sua palavra, ouvindo sua voz, através das Escrituras. Salmo 37, versículo 5, nos recomenda assim. 37, 5.
deixei aí programado, diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Se nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, se eu digo ao meu filho, e eu vivo isso, entregue seu caminho ao Senhor, meu filho. Confie nele, porque ele vai dar providência na sua história. Eu estou instruindo os meus filhos no caminho do Senhor. Estou ensinando como agir no meio da situação difícil. Mas eu também preciso mostrar o que Deus diz a seu respeito, da nossa necessidade, da sua orientação para a nossa vida, do seu cuidado conosco. Quando em Jeremias 33, 2 e 3, ele fala assim: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou, seu nome é Senhor, ou Jeová. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Onde nós vamos encontrar conselho, onde nós vamos encontrar direção para nossas vidas. Porque os nossos filhos não terão a nossa presença para sempre. Os nossos filhos não viverão debaixo da nossa tutela para sempre. Como eles crescerão, como eles conhecerão ao Senhor, como eles tirarão dúvidas, como eles terão direção e discernimento. Clame ao Senhor, meu filho. Clame ao Senhor, busca do Senhor direção, busca do Senhor resposta. Porque a palavra diz que se você clamar, Ele responderá. Então eu gostaria de encerrar, irmãos, pensando algumas coisas. Nós precisamos entender que o Todo-Poderoso nos colocou num ciclo tremendo de prosperidade e longevidade. Deus programou todas as famílias para prosperar e serem longevas. Se eu quero prosperidade e longevidade, eu preciso entrar no ciclo bíblico de prosperidade e longevidade. Qual é esse? Obedecer os pais, honrar pai e mãe. Assim, a palavra me garante que eu terei prosperidade e vida longa. Quer viver bem, quer viver, quer ter uma vida longeva, grande, obedeça pai e mãe, honre todo mundo. Pai e mãe. Todos somos filhos e todos um dia seremos pais. Logo, estes não são simples conselhos, mas princípios poderosos de sucesso cristão. Então, ao invés de você ficar pensando em aplicar seu dinheiro na instituição A, B ou C, que é muito bom, mas você também precisa honrar e obedecer seus pais. Deus, em sua infinita bondade, nos apresentou um cordão de 3 dobras, poderoso, onde estão os filhos, os pais e Deus, envolvido na prosperidade e longevidade das famílias da terra. E todo compromisso que Deus faz, Ele cumpre. Nós precisamos cumprir também a nossa parte. Filhos que somos, aqui eu estou falando a filhos, então eu estou tranquilo. Honre, obedeça a seus pais. Você tem obedecido e honrado seus pais, sua mãe, mesmo que os que são casados hoje lhes devem respeito e obediência, desde que não rompa os limites da sua família atual, nem os limites da lei. Né? Não quebre a palavra de Deus. Depois que você casa, você tem um compromisso agora com sua nova família. Você tem um compromisso com sua esposa, você tem um compromisso com seu marido, você tem compromisso de criar agora os seus filhos, os que têm filhos, que não têm, os que virão. Né? Mas desde que isso não rompa esse compromisso com sua família criada, você ainda deve respeito, deve obediência a seus pais. Vocês, pais, têm criado seus filhos na instrução e no conselho do Senhor? Qual seria o maior conselho de Deus para a vida de um filho? Eu gosto muito da palavra do rei Davi, que nós acabamos de ler. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Reconhece o Deus de seus pais.
O Deus que seus filhos têm visto através de sua vida é um Deus que eles gostariam de servir também. É um Deus que eles gostariam de empenhar a vida deles a serviço desse rei. Então nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos ser aqueles que, além de falar de Deus, além de vir à igreja, né, nós precisamos dar o exemplo. Irmãos, nós vimos aqui nesses textos que nós estudamos em Efésios, princípios e padrões bíblicos que transformam famílias, transformam o relacionamento marido e mulher, transformam o relacionamento pai e filhos, confronta aquilo que a sociedade tem pregado, porque tem se criado uma sociedade de jovens que são esquizofrênicos. Querem liberdade, mas não querem ter responsabilidade. Querem viver o melhor, mas não querem trabalhar para ter esse melhor. Querem desfrutar do que tem de melhor na terra, mas não querem pagar o preço por isso. E a Bíblia não cria esquizofrênicos, a Bíblia dá princípios. Você quer prosperidade? Obedeça, honre, e você será próspero, não só próspero, mas você será próspero e terá vida abundante. Quem garante isso? A palavra de Deus. Quando Ele nos garante que Ele aumentará os nossos dias na terra e nós viveremos bem, seremos prósperos. A parte de Deus Ele sabe fazer tremendamente. Agora vamos fazer a nossa parte. Pai, ensine seu filho, instrua seu filho e instrua no conhecimento e no conselho do Senhor. As nossas famílias serão diferentes, a nossa casa será diferente, os nossos netos, os nossos filhos viverão o melhor do Senhor nessa terra, saindo da esquizofrenia do mundo e vivendo a verdadeira vontade de Deus para a vida de cada um deles. Vamos orar agradecendo a Deus por sua palavra. Bendito Deus, Pai de amor, Deus de bondade e misericórdia, te bendizemos, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado para uma realidade, uma tremenda realidade, onde o Senhor se compromete com a nossa prosperidade, se compromete com a nossa longevidade, diante do fato de nós nos comprometermos em obedecer os nossos pais, em honrar os nossos pais, e pais investindo no crescimento dos seus filhos. E como é maravilhoso ver que isso cria um ciclo geracional de bênção. São filhos que são abençoadores e honradores dos seus pais, que se tornam pais, que ensinam a filhos e que geram filhos tementes ao Senhor, geram filhos prósperos, geram filhos longevos. Nós vemos aqui, Senhor, como o Senhor se preocupou com as famílias da terra. Como o Senhor se preocupou com o seu povo, se preocupou com a prosperidade emocional, prosperidade financeira, prosperidade espiritual. Como o Senhor deixou todas as coisas bem amarradinhas para que sempre dessemos certo. Por isso, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Que a tua palavra, Senhor, esteja sempre em nosso coração. Que a tua palavra nos mude de dentro para fora. Que o teu nome seja engrandecido em nossas vidas e todas as circunstâncias. Nós te louvamos porque sabemos que é um Deus que cuida de nós, que é um Deus que pensou em todos os detalhes da nossa vida. Por isso nós te rendemos graças, por isso nós te adoramos, por isso nós te glorificamos no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.